Não está passando. Tira o mouse. Não. Apaga as unhas do cacau. Olá, pessoal. Eu sou a professora Flávia Zóboli Dalmácio. Hoje a gente vai tratar sobre o assunto patrimônio líquido. A gente já teve oportunidade, né, em outras aulas de falar sobre a estrutura conceitual básica da contabilidade e sobre o passivo exigível. Então, novamente, me apresentando, sou doutora em contabilidade pela FEA USP São Paulo e atualmente professora do departamento da FEA USP de Ribeirão Preto. Então, dentro da proposta da aula de hoje, falando sobre o patrimônio líquido, o que esse patrimônio líquido representa? Na verdade, olhando a estrutura patrimonial, né, a gente tem, de um lado, os ativos e do outro, os passivos mais o patrimônio líquido. Então, passivo mais patrimônio líquido seriam fontes de recursos, origem de recursos a serem aplicadas, então, nos ativos da empresa. E o patrimônio líquido, também chamado como capital próprio, é uma fonte de recursos própria da empresa, né? Geralmente provém aí dos sócios e das próprias atividades da entidade. É um patrimônio residual, né? Se a gente pega todos os ativos menos os passivos, que são chamados de exigíveis, o que sobra seria o patrimônio líquido, né? O patrimônio residual, conforme apresentado aí nessa estrutura. Bom, pelo CPC, a definição de patrimônio líquido é exatamente essa, de valor residual dos ativos, né, depois de deduzidos todos os seus passivos, né, passivos que são reclamos contra a entidade, passivos exigíveis. Então, por exclusão, aquilo que não é exigível, aquilo que não é passivo, é patrimônio líquido. E o valor pelo qual o patrimônio líquido ele é apresentado no balanço patrimonial, isso vai depender da mensuração de ativos e passivos.
né? Então, esse valor residual depende da forma de avaliação e de mensuração de ativos e passivos da entidade. Isso não impede o detalhamento por natureza. E é justamente esse detalhamento que a gente vai ver a seguir, né? Quais seriam as contas que formam, então, esse patrimônio líquido, esse patrimônio residual. Bom, atualmente, as principais contas que compõem o patrimônio líquido, né, seriam capital social, as chamadas reservas de capital, em seguida um grupo que veio, né, com o advento das normas internacionais, que é o grupo de ajustes de avaliação patrimonial, na sequência as reservas de lucro, as ações em tesouraria, que na verdade representam contas redutoras dentro do patrimônio líquido, assim como prejuízos acumulados. Então, essas seriam as principais contas, né, na apresentação e divulgação do patrimônio líquido. Bom, iniciando pelo capital social, né, que seria o primeiro grupo apresentado dentro do patrimônio líquido, a gente pode ter aí a figura do capital social subscrito, que na verdade é um compromisso assumido pelos sócios, pelos acionistas, de contribuir com certa quantia, né, para a empresa. Então, é o compromisso dos sócios para com a empresa. De uma maneira geral, esse capital social ele representa valores aí recebidos por ela, pela empresa gerados e que estão formalmente incorporados ao capital. Né? Uma vez entregue esse capital social, ele pertence à empresa. Né? Salvo raras exceções, o capital social ele é devolvido aí aos sócios. Então, o capital social subscrito é o compromisso assumido dos sócios para com a empresa. O capital social a realizar é a parcela do capital social subscrito que ainda não foi entregue, que ainda não foi integralizada pelos sócios. É uma conta redutora dentro do patrimônio líquido e a diferença entre o capital social subscrito e o capital social a realizar, ele resulta no capital social, então, efetivamente realizado, né? Que é a parcela do capital subscrito que foi efetivamente integralizada, né? Seja por dinheiro, seja por bens, ou seja por direitos transferidos, então, dos sócios para a empresa. Bom, aqui no slide 7 a gente tem uma representação, né, do capital social dentro do patrimônio líquido, considerando então as várias categorias, né, desse capital. Então nós teríamos o capital social subscrito, que tem uma natureza credora, né? Então o valor comprometido aí seria de 2.400.000, sendo que os sócios entregaram então para a empresa o montante de 2 milhões, né? Seja em forma de dinheiro ou em forma de ativos. E a diferença entre o social subscrito e o que foi integralizado fica na conta capital social a integralizar. Então, observem que a natureza da conta capital a integralizar, ela é devedora, enquanto o capital social subscrito tem uma natureza credora. Né? Então, o social subscrito menos o capital a realizar, dá exatamente o capital social realizado. Né? A gente ainda pode ter dentro da figura do capital social o chamado capital autorizado. Né? Isso é comum para empresas, sociedades anônimas de capital aberto, e esse capital autorizado seria o montante até o qual a empresa pode aumentar capital sem necessidade aí de alteração no seu estatuto. Né? Então, todas as vezes que a empresa precisa aumentar capital, ela tem que fazer uma alteração estatutária, uma alteração contratual.
Caso exista a figura do capital social autorizado, seria um limite até o qual a empresa pode aumentar esse capital social sem essa necessidade aí de novas alterações contratuais e estatutárias. Bom, na sequência, a gente tem as reservas de capital, que representam, então, valores que são recebidos, seja pelos sócios, pelos acionistas ou por terceiros, mas que não transitam pelo resultado da empresa como receita. Elas vão direto para o patrimônio líquido, como reservas de capital, e não são passíveis de distribuição. Atualmente, a gente tem 3 tipos de reserva de capital. A reserva de ágio na emissão de ações, a reserva de alienação de partes beneficiárias e a reserva de alienação de bônus de subscrição. Bom, iniciando pela reserva de ágio na emissão de ações, isso é muito comum, de novo, em empresas que emitem ações no mercado de capitais, e a emissão é pelo valor nominal da ação, do título, que seria o montante do capital social subscrito. Só que acontece que algumas empresas, quando lançam essas ações, elas já estão bem conhecidas, elas são bem procuradas, e é possível que o valor de negociação dessas ações seja superior ao seu valor nominal. E aí acontece exatamente o ágio na emissão das ações. E esse excedente, essa diferença entre o preço que os acionistas pagam pelas ações da companhia e o valor nominal dessas ações, é que vai ser registrado, então, na conta de reserva de capital ágil na emissão de ações. Então, nós podemos observar no lançamento, supondo que o capital social subscrito seja de 20 e que os acionistas, os investidores, estejam dispostos aí a pagar 30, a entregar para a empresa o valor de 30 que foi debitado no banco. A diferença entre o preço pago e o valor nominal, que seria o capital social subscrito, gera aí a reserva de ágio, que seria ágio na emissão de ações dentro do patrimônio líquido. Então, é um valor que aumenta o patrimônio da empresa, mas vai ser registrado aí no valor de 10 como uma reserva de capital. E esse valor não transita pelo resultado, fica dentro do patrimônio líquido, então, nessa reserva. Na sequência, a gente tem a reserva de alienação de partes beneficiárias, assim como as ações, as partes beneficiárias, elas são títulos emitidos pela empresa. Geralmente, as partes beneficiárias, elas são doadas, elas são dadas a alguém que teve uma participação importante na companhia, na fundação da companhia, na reestruturação. E o detentor dessa parte beneficiária teria uma participação nos resultados da empresa. Antes mesmo do lucro líquido do exercício, a gente tem uma série de participações, e dentre elas a participação aí de partes beneficiárias. Então, o detentor dessa parte beneficiária teria direito a uma participação nos lucros, uma participação limitada até 10%, o prazo máximo de validade das partes beneficiárias é de 10 anos, e esse detentor, ele teria o direito dessa participação durante a validade ou prazo estabelecido na emissão do título. Bom, quando essa parte beneficiária ela é doada, nenhuma contabilização é feita, por conta da doação, apenas quando da participação, então, do detentor da parte beneficiária. Quando a empresa resolve emitir, vender, alienar partes beneficiárias, o detentor, que aí vai comprar, também tem o direito de participação, mas no momento em que há a venda de uma parte beneficiária, há a geração também de uma reserva de capital.
Então, é uma reserva formada pela alienação a terceiro, né, desses títulos, e que dão direito a uma participação nos lucros. Então, caso a empresa venda um montante, né, de partes beneficiárias, nós teríamos aí a entrada do dinheiro no banco e, como contrapartida, a formação de uma reserva de capital, reserva de alienação de partes beneficiárias, né, conforme a gente ilustrou aí com o lançamento de 500 sendo debitado no banco e 500 sendo creditado como uma reserva de capital. Quando os títulos forem cedidos aí gratuitamente, eles devem constar em notas explicativas das demonstrações financeiras. Então, havendo a doação, a cessão gratuita, eles devem constar em notas explicativas. Caso eles sejam vendidos, a gente tem então a formação da reserva de capital, reserva de alienação de partes beneficiárias. Bom, na sequência, né, e a terceira reserva de capital, a gente tem a reserva de alienação de bônus de subscrição. Então, assim como uma ação, assim como uma parte beneficiária, os bônus de subscrição também são títulos emitidos pela empresa, né? Títulos negociáveis, tá? Emitidos aí dentro do limite do capital autorizado, e que dão vantagem adicional aos subscritores de ações, né? Então, esse bônus ele dá direito aos titulares de subscrever ações da empresa. É como se fosse uma preferência, aqueles que adquirem o bônus de subscrição possuem uma preferência na aquisição, então, de novas ações da empresa. E aí a gente teria exatamente o lançamento de entrada do recurso pela venda no banco, então um débito no banco, conforme é apresentado, de 700, e como contrapartida a formação aí no patrimônio líquido de uma reserva de capital, chamada reserva de alienação de bônus de subscrição. Então, atualmente a gente tem as três reservas de capital. O ágio na emissão de ações, a reserva de alienação de partes beneficiárias e a reserva de alienação de bônus de subscrição. Bom, as principais utilizações dessas reservas de capital, primeiro, a absorção de prejuízos, né, quando esses prejuízos ultrapassarem lucros acumulados e reservas de lucros. A gente pode usar o saldo das reservas de capital para aumento de capital social, né, para incorporação ao capital e para resgate de partes beneficiárias. Então, caso a empresa queira retirar, né, do mercado as partes beneficiárias, o saldo de reservas de capital também pode ser usado para esse resgate, né? Então, essas seriam as principais utilizações aí das reservas de capital. Bom, na sequência, a gente tem o grupo, né, ajustes de avaliação patrimonial, que é um grupo considerado novo em relação aos outros dentro do patrimônio líquido, porque ele foi criado, ele veio, né, exatamente com a adoção das normas internacionais. E dentro do grupo ajustes de avaliação patrimonial, vão ser classificados, né, como o próprio nome diz, ajustes de avaliação patrimonial, que não vão para o resultado do exercício, né? Ficam dentro do patrimônio líquido como ganhos ou como perdas decorrentes aí de aumentos ou diminuições no valor de ativos e passivos. Tá? Isso em decorrência principalmente da avaliação a valor justo. Então, alguns ativos e passivos vão ser avaliados, mensurados a valor justo, né, geralmente valor de mercado, e esse aumento, essa contrapartida de aumento, ou em ativos ou em passivos, não vai para o resultado do exercício. Fica dentro, né, do grupo ajustes de avaliação patrimonial,
ou como ganhos ou como perdas, dependendo aí do evento, né, que aconteça aí em virtude da variação do valor de mercado, do valor justo. No slide 14 a gente tem um exemplo, né, para mostrar o efeito dessa avaliação. Então, nós pegamos, por exemplo, um ativo financeiro, né, que é um investimento dentro do ativo circulante, e se ele é classificado como um ativo financeiro disponível para venda futura, esse ativo ele é mensurado pelo valor justo, né? A gente considera, no final do exercício, o valor de mercado desse ativo financeiro. E aí os ganhos e as perdas vão ser lançados exatamente numa conta específica dentro do patrimônio líquido, chamados aí de ajustes de avaliação patrimonial. O impacto no resultado apenas quando esse ativo for vendido, ou quando ele for reclassificado aí para título, para negociação imediata. Mas estando classificado como disponível para venda futura, a contrapartida dessa variação, ou para mais ou para menos, fica dentro do patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. Então, suponhamos, né, que a companhia ela tenha adquirido, por exemplo, 4% de ações de uma outra companhia, né, e aí pagou 12 mil por esse lote de ações. Então, nós teríamos, né, o investimento debitado no ativo, como ativo financeiro disponível para venda futura, e como contrapartida a saída de banco, pela compra, né, desse investimento, dessas ações. Em 31 de dezembro, ou seja, no final do exercício, esse ativo financeiro ele vai ser avaliado a valor justo, né, a valor de mercado. Então, esses 4% de ações que foram compradas, né, verifica-se qual a cotação em 31 de dezembro e atribui a variação, ou para mais ou para menos, a esse ativo financeiro. Então, supondo, né, no primeiro caso, que em 31 de dezembro a gente tivesse um aumento, né, a equivalência do investimento que foi comprado, equivalesse no mercado ao valor de 14.500, o que nós faríamos? Nós ajustaríamos o ativo financeiro ao valor justo, né, então debitaríamos no ativo financeiro 2.500, e como contrapartida, a conta do patrimônio líquido, que seria um ganho dentro do ajuste de avaliação patrimonial, também no montante de 2.500. Então, a gente aumenta, ajusta o investimento, o ativo financeiro, e essa contrapartida fica como ganho dentro de ajuste de avaliação patrimonial. Se porventura, né, o efeito fosse contrário, em 31 de dezembro a gente tivesse uma desvalorização desse lote de ações no mercado, e aí, né, esses 4% de ações equivalessem a 11.500, por exemplo, nós faríamos um lançamento de crédito, né, no ativo financeiro, ou seja, diminuindo, ajustando o valor do ativo financeiro, de acordo com o mercado, e como contrapartida, reconhecendo dentro do ajuste de avaliação patrimonial uma perda de 500, né, por isso débito aí de 500 no ajuste de avaliação patrimonial. Então, dependendo se ganhos ou se perdas, esse ajuste de avaliação patrimonial, ele pode ser aí, pode ter uma natureza tanto devedora quanto uma natureza credora, né? Representar tanto ganhos quanto perdas. Bom, na sequência, depois de ajuste de avaliação patrimonial, nós teríamos então as chamadas reservas de lucro. Essas reservas, na verdade, elas representam lucros que são obtidos pela empresa, mas que são retidos com alguma finalidade específica. Então,
a partir do advento da Lei 11.638, a conta de lucros acumulados, ela não deixou de existir, né? Por ela transitam os resultados da companhia, mas a gente não pode, no caso de sociedades anônimas, deixar saldos na conta de lucros acumulados. E aí a orientação é distribuição como dividendos ou retenção como reservas de lucros, né? Então, essas reservas representam lucros reservados e não distribuídos. Então, de certa forma, quando uma reserva de lucro ela é criada, a empresa faz o quê? A empresa retém caixa dentro da empresa. Por quê? Porque essa parcela de lucros não vai ser distribuída aos acionistas na forma de dividendos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas reservas de lucros, inclusive a reserva mais recente, que veio também com o advento da Lei 11.638, que seria a reserva de incentivos fiscais. Como contabilização, de uma forma geral, para todas as reservas de lucro, nós teríamos, né, no primeiro caso, o resultado do exercício sendo transferido para a conta de lucros acumulados. Então, na confrontação que a gente faz de receitas e despesas, cabe em apuração do resultado do exercício e creditado em lucros acumulados. Então, há uma transferência do resultado do exercício para lucros acumulados. E, a partir de lucros acumulados, é que a gente faz a constituição de todas as reservas de lucros. Então, qualquer que seja a reserva de lucro criada, ela sai de lucros acumulados, então a gente debita o valor em lucros acumulados e credita a reserva de lucros específica, né? Seja qual reserva a gente estiver constituindo. E algumas reservas de lucros, elas são possíveis de serem revertidas, né? Então, quando a gente faz a reversão da reserva de lucros, é o lançamento contrário à Constituição. Então, nós debitaríamos a reserva de lucros, né, transferindo esse valor para a conta de lucros ou prejuízos acumulados, né? Então, dependendo, na época da reversão, se a empresa tem prejuízos acumulados, essa reserva de lucro acaba absorvendo parte desse prejuízo, né? Se não, isso é creditado em lucros acumulados e volta a ficar à disposição dos sócios, dos acionistas. Então, de uma maneira geral, para todas as reservas de lucro que serão tratadas, os lançamentos seriam exatamente esses, né? Primeiro, o lucro vai para lucros acumulados. De lucros acumulados, constituem-se as reservas de lucros. E caso exista, né, uma necessidade de reversão, elas voltam, então, para a conta de lucros acumulados ou absorvem aí prejuízos, se for o caso. Bom, a primeira reserva de lucros que a gente vai apresentar é a chamada reserva legal. Então, o nome já diz, né, reserva obrigatória, que está na lei. Antes de qualquer destinação do lucro líquido do exercício, 5% vão ser destinados, então, para a formação da reserva legal. Existe um limite de formação da reserva legal,
ela não pode exceder 20% do capital social realizado, né? Então seria o máximo que ela pode chegar de saldo, mas a empresa pode deixar de constituir a reserva legal quando, somando o saldo da reserva legal mais o montante das reservas de capital, isso atingir 30% do capital social realizado. Então, o primeiro limite ele é obrigatório, né? 20% do capital social realizado é o máximo que o saldo da reserva legal pode chegar. E, ao longo dos anos, a empresa pode deixar de constituir, né, caso o saldo do montante da reserva legal mais os montantes aí das reservas de capital atingirem 30% do capital social realizado. E a reserva legal ela tem por finalidade assegurar a integridade do capital social. E somente vai poder ser usada para compensar prejuízos ou aumentar capital. Essa seria a utilidade, a função da chamada reserva legal. No slide 18, a gente tem uma exemplificação, né, dessa contabilização e a questão dos limites legais, né, dos limites estabelecidos pela lei. Então, supondo que o capital social da companhia fosse de 10 mil, então o limite para que o saldo final da reserva legal chegue seria 20%, então 2 mil. Esse é o máximo de saldo que a reserva legal, nesse caso, poderia atingir. Então, na primeira situação, imaginemos que a reserva legal de saldos anteriores já constituída, ela tem um montante aí de 1.950. E que durante o exercício desse ano, o lucro tenha sido de 600. Então, 5% sobre o lucro líquido, nesse caso, nesse exercício, nós teríamos um montante de 30. E aí não teria problema da gente destinar esse valor para a reserva legal, nós debitaríamos 30 em lucros acumulados e creditaríamos então 30 na reserva legal. E aí o montante com esse lançamento chegaria a 1.980, ou seja, ainda está dentro, né, dos 20% aí do capital social. Na situação seguinte, na situação 2, a gente, supondo, né, que o saldo da reserva legal fosse já de 1.980 e que o lucro líquido do exercício fossem os R$600, nós não poderíamos lançar os 5% do lucro líquido, né, que daria um montante de 30. Por quê? Porque ultrapassaria o limite de 2 mil, que seria 20% do capital social realizado. Então, nesse exercício, apesar de 5%, né, do lucro líquido do exercício serem no montante de 30, nós lançaríamos o máximo de 20, a destinação para a reserva legal nesse caso não passaria de 20, para que a gente não ultrapassasse os limites aí previstos por lei. E no segundo caso, considerando, né, a faculdade aí de constituir ou não a reserva legal, a gente tem uma situação de patrimônio líquido com capital social de 900, reservas de capital no montante de 160 e a reserva legal já com saldo de 80. Então, supondo que o lucro líquido do exercício tenha sido de 1.200, mas que a gente tenha prejuízos acumulados a absorver, então o lucro líquido aí seria, né, a base de cálculo para a reserva legal no montante de 1.000. Então, desses 1.000, 5%, ou seja, 50 seria destinado para a formação da reserva legal, caso a gente tivesse aí uma situação que permitisse. Mas supondo, por exemplo,
que a gente já tivesse, né, essas reservas constituídas, se a gente pega o montante da reserva de capital mais o montante da reserva legal, a gente chega num total de 240. E o limite em que a empresa pode deixar de constituir a reserva seria de 270, ou seja, 30% do capital social realizado. Então, nesse caso, a diferença entre o limite de 30% e o montante até então já constituído pelas reservas de capital e pela reserva legal, nós constituiríamos então apenas o valor de 30 na reserva legal desse exercício. Então, o primeiro montante de 20% do capital social realizado, ele é obrigatório, e esse limite de 30% do capital social realizado com base nas reservas legal e na reserva legal e nas reservas de capital, ele acaba sendo facultativo, né? A empresa pode deixar de constituir a reserva legal. Bom, na sequência a gente tem a reserva estatutária, o nome diz, está definido no estatuto. Então, o estatuto é que pode criar esse tipo de reserva, desde que indique de modo preciso qual que vai ser a sua finalidade. E que haja também uma fixação de critérios para determinar que parcela do lucro vai ser destinada para a sua constituição e, inclusive, um limite máximo de formação de reserva. Então, a reserva estatutária, ela é definida, então, pelo Estatuto da Companhia, tanto percentuais quanto limites aí, de formação. Aqui a gente trouxe, no slide 21, uma nota explicativa como exemplo de destinação de lucro para a formação da reserva estatutária, no caso da empresa Eternit, para manutenção do capital de giro da companhia. Então, como uma função de reter lucros que não sejam distribuídos para manutenção do capital de giro, a empresa destina 5% do lucro líquido para a formação da reserva estatutária. E aí tem a definição de que não ultrapassará, por exemplo, 10% do capital social da companhia. Então, é um exemplo de destinação que foi especificada no Estatuto da Companhia, com percentuais e limites também pré-estabelecidos. Bom, na sequência a gente tem a reserva para contingências. A reserva para contingência, ela tem o objetivo de compensar, num período futuro, uma diminuição no resultado proveniente de uma perda que venha a acontecer, e que o valor possa ser de alguma forma estimado. Então, o termo contingência é uma situação que pode vir a acontecer e, num momento futuro, isso acaba ocasionando perdas para a empresa. Então, há a possibilidade de uma incorrência de uma despesa ou de uma perda, e isso impacta no resultado futuro da companhia. Então, podem haver perdas futuras por causa de uma diminuição de preços de produtos da empresa, gerando um prejuízo. Às vezes entra um concorrente no mercado e com preços menores, com qualidade superior, e a empresa acaba perdendo com essa concorrência. Previsão de perdas em funções de ações da natureza, como geadas, cheias, enchentes, então, que de certa forma também vão gerar perdas para a empresa. Então, observem que são eventos que acontecerão no futuro, que não têm nenhuma ligação com o passado, e que impactarão, de certa forma, o resultado da companhia. E aí, para compensar esses prejuízos no futuro, a empresa retém uma parte do lucro de agora
para que haja uma reversão, uma compensação quando essa perda acontecer. É importante destacar, né, como apresentado aí no slide 23, que é uma reserva opcional, tá? Mas quando constituída, a proposta tem que indicar a causa de perda prevista, né? Justificar as razões da sua constituição. E essa reserva, então, ela vai ser desfeita, ela vai ser revertida no exercício em que deixarem de existir as razões, então, que justificaram a sua constituição. Então, lá no futuro, ocorrendo ou não a perda, essa reserva ela é revertida, né? Então, o lucro que inicialmente foi destinado para a reserva para contingência, ela volta para lucros acumulados ou para prejuízos acumulados, né? Absorvendo prejuízo, ou à disposição para a distribuição dos dividendos aos acionistas. Então, a gente tem um exemplo, né, no slide 24, para ilustrar exatamente essa função da reserva de contingência. Então, uma empresa que espera ter perdas no futuro, né, devido a um período de geadas, e constitui, então, a reserva para contingências na base de 10% do lucro líquido atual. Então, nós teríamos um momento X1, quando a reserva ela é constituída, então, sobre um lucro líquido de 3.000, nós teríamos aí a constituição da reserva no valor de 300. Né? Como lucro à disposição para a distribuição dos acionistas, nós teríamos 2.700, né, diminuindo o montante que foi reservado, e supondo que esses dividendos fossem 50%, nós teríamos uma distribuição aí de 1.350. Lá na frente, em X5, né, quando a perda esperada ela acontece, observem que no resultado desse exercício, o efeito dessa perda é o quê? É uma diminuição do lucro, do resultado. Né? Nesse caso, a gente está supondo que ainda há lucro. E, nesse momento, a gente faz a reversão da reserva, então desfaz a reserva e ela fica à disposição dos acionistas na conta de lucros acumulados. Então, o que acontece? A base de cálculo para os dividendos em X5, ela passa de 2.300 para 2.600 com a reversão dessa reserva. E aí, considerando os mesmos 50%, de distribuição de dividendos, nós teríamos uma distribuição aí no valor de 1.300. Então, a principal função da reserva de contingências é tentar equilibrar, dar uma igualdade aí na distribuição de dividendos, né, para evitar que no momento os acionistas recebam demais em virtude de lucros, né, num período melhor, e em períodos futuros, quando algumas contingências acontecem, há uma queda nesse resultado e, consequentemente, uma queda na distribuição de dividendos. Então, com o objetivo de homogeneizar essa distribuição, a gente pode constituir, então, a reserva para contingências. Na sequência, a gente tem a reserva de lucros para expansão, que pode ser chamada de reserva orçamentária ou reserva para investimentos também. E a finalidade, né, da reserva de lucros para expansão é manter recursos na companhia para projetos de expansão, né, desde que previamente aprovados em Assembleia Geral. Então, como o lucro pertence aos acionistas, quem vai aprovar ou não a formação da reserva orçamentária, da reserva para investimento, são os próprios acionistas. E esse orçamento ele vai ser submetido, né, pela administração, com a justificativa da retenção de lucros,
tem uma duração geralmente de até 5 anos, né, salvo raras exceções aí em prazo superior, né, desde que justificadas. E esse orçamento ele tem que ser revisado anualmente. Então, caso a empresa tenha, por exemplo, a intenção de expandir a fábrica, ou de adquirir maquinário, ela já pode reter lucro para que esse lucro não seja distribuído. Então, não sendo distribuído, ela mantém caixa, né, e vai gerando um caixa para esses novos investimentos. Então, nós teríamos a finalidade de manter recursos na companhia para projetos de expansão, né, para novos investimentos dentro da companhia. Depois a gente tem a reserva de lucros a realizar, né? Também é uma reserva facultativa, né, mas tendo em vista que a contabilidade ela adota o regime de competência, pode acontecer de que a empresa apure lucro líquido, né, sem a contrapartida de acréscimo em disponibilidade. Então, eu posso ter dentro do resultado receitas, ganhos, que aumentam o lucro, mas ainda não houve a contrapartida de entrada em disponibilidade. E aí, tais lucros, apesar de estarem, né, economicamente e contabilmente realizados, eles estão financeiramente ainda por se realizar. Então, a empresa não teria a disponibilidade financeira para o pagamento de dividendos. E aí, como exemplo de lucros a realizar, nós poderíamos ter resultados, né, de equivalência patrimonial. Então, aumento de investimento avaliado por método de equivalência patrimonial gera receita de equivalência patrimonial. Só que é um evento econômico, não há contrapartida de entrada em caixa e bancos. Então, caso a empresa, dentro do resultado, tenha essas receitas de equivalência patrimonial, isso seriam lucros a realizar. Ou lucros, ganhos, rendimentos em operações de longo prazo, né, considerando o longo prazo após o término do exercício seguinte. Então, todos esses valores compõem o resultado atual, mas ainda não se realizaram financeiramente. E aí, para que a empresa não se comprometa na distribuição de dividendos, de lucros ainda não realizados, a empresa, então, pode constituir a reserva de lucros a realizar para evitar essa distribuição momentânea. Na sequência, mais à frente, quando a gente estiver falando de dividendo obrigatório, a gente vai aproveitar e dar um exemplo, então, para mostrar exatamente a formação da reserva de lucros a realizar. Bom, uma outra reserva muito parecida com a reserva de lucros a realizar é a chamada reserva especial para dividendo mínimo obrigatório não distribuído. Então, a empresa vai constituir essa reserva quando ela tiver dividendo obrigatório a distribuir, mas não tiver condições para o seu pagamento. Então, o dividendo ele deixa de ser pago naquele exercício, né, e vão ser pagos aí aos acionistas no futuro, assim que a situação financeira da companhia permitir. Desde que não tenham sido absorvidos por prejuízos. Então, caso aconteçam prejuízos, essa reserva de lucros pode ser usada também para a absorção desses prejuízos. Se não, quando a situação financeira da empresa permitir, isso é distribuído, então, a esses acionistas. A gente tem, né, então, na sequência, a reserva de incentivos fiscais. É uma reserva relativamente recente dentro da estrutura do patrimônio líquido.
e ela é decorrente das doações e subvenções governamentais para investimentos que a empresa acaba recebendo. Então, atualmente, né, qualquer doação ou subvenção governamental vai direto para o resultado como receita de doação ou subvenção. Né? E se essas doações, né, se essa receita, ela não é distribuída, ela também não é tributável. E aí, quando a empresa não distribui esse montante de receita de doações e subvenções, esse valor vai ser integralmente destinado para a reserva de incentivos fiscais. Então, caso a empresa receba uma receita de doações e subvenções e não distribua essa receita para os seus acionistas, esse montante também sai da base de cálculo da tributação, do imposto de renda. E aí a empresa constitui no montante dessa receita a reserva de incentivos fiscais. Então a gente teria aí na sequência, né, no exemplo, no slide 29, um exemplo de uma empresa que apurou um lucro antes do imposto de renda e da contribuição social de 30 mil. E sabendo-se que no exercício a gente teve o registro de receitas de subvenções no montante de 2 mil. Se a empresa não vai distribuir esse montante de 2 mil para os seus acionistas, ela retira isso do cálculo do lucro tributável. Né? Então, no LALUR, há uma exclusão dessa receita de subvenções e a base de cálculo ela passa de 30% para 28%, né? Supondo aí uma alíquota de 34%. Nesse momento, a empresa constitui também, do lucro líquido do exercício, a reserva de incentivos fiscais. Então, se ela não vai distribuir, isso não é tributável e ela constitui, então, a reserva de lucros, né, chamada reserva de incentivos fiscais. Bom, e aí, o saldo dessas reservas de lucro, exceto as reservas de contingência, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, elas não podem ultrapassar o capital social. Então, com exceção dessas que foram citadas, as outras não poderão ultrapassar o capital social da empresa. Atingindo esse limite, a Assembleia vai, então, deliberar sobre a aplicação desse excesso. Ou para aumento de capital, ou para distribuição de dividendos. Então, vai ser dada aí uma destinação para esse excedente. E a conta, né, de lucros ou prejuízos acumulados, então, dentro do que é evidenciado hoje para as companhias, sociedades anônimas, sejam abertas ou sejam fechadas, a evidenciação da conta de lucros acumulados deixa de existir. Não é que a conta deixa de existir, mas a sua evidenciação. Tanto que nós vimos que o resultado do exercício passa por lucros acumulados e de lucros acumulados a gente teria uma destinação para as reservas de lucro. O que não pode acontecer é um saldo remanescente na conta de lucros acumulados. Porque o entendimento é que lucros acumulados seriam lucros sem uma finalidade específica. Estão sem finalidade específica ou estão à espera de absorção futura. Então, atualmente, todo o saldo de lucros acumulados, de alguma forma, ele vai ser destinado ou para reservas de lucros ou para distribuição de dividendos. No caso, havendo prejuízos acumulados, esses sim, eles podem ser evidenciados e têm uma natureza devedora, uma natureza redutora dentro do patrimônio líquido da entidade.
Bom, e de um modo geral, as seguintes transações podem ser registradas, então, na conta de lucros ou prejuízos acumulados, dependendo do saldo, né? A reversão das reservas, como nós vimos anteriormente, principalmente de contingência e de lucros a realizar, é o resultado do exercício, seja lucro ou seja prejuízo. Quando lucros acumulados, transferência de lucros aí para as reservas de lucros ou até mesmo para o capital social, né, para aumento de capital, e dividendos distribuídos ou a distribuir. Então, essas seriam as principais transações registradas, principalmente na conta de lucros acumulados ou no caso de prejuízos, né, prejuízos acumulados. Bom, uma outra conta redutora dentro do patrimônio líquido, não muito comum, né, mas também específica aí para sociedades anônimas, de capital aberto, seriam as ações em tesouraria. As ações em tesouraria representam o produto de operação de compra pela empresa das suas próprias ações. Então, representa uma retirada de circulação de parte ou da totalidade das ações de uma companhia do mercado. Geralmente, quando a empresa tem intenção de reduzir ou fechar capital, ela faz essa operação, né? Mas toda vez que há compra, né, das próprias ações, essa operação ela tem que ser acompanhada pela CVM, autorizada, né, para que não haja especulação. Né? A empresa não pode lançar ações, retirar ações do mercado, esperar um aumento. Então, essa especulação ela não é permitida. Então, todo o processo para redução ou fechamento de capital tem que ser acompanhado e autorizado pela CVM. E caso isso aconteça, quando a empresa recompra, né, as suas ações, tira as suas ações do mercado, nós teríamos a saída do recurso de banco, de caixa, e a contrapartida dentro do patrimônio líquido representando uma conta redutora ações em tesouraria. Né? Então, nós teríamos, num primeiro momento, o capital social subscrito num montante, mas desse montante a gente teria uma diminuição aí de parte de ações que foram compradas, recompradas, né, tiradas de circulação pela empresa. Né, na figura aí das ações em tesouraria. E, para finalizar, a figura dos dividendos obrigatórios, né, e qual que é o efeito desses dividendos no patrimônio líquido. Então, toda vez que a empresa tem um dividendo a distribuir, esse dividendo também é destinado a partir da conta de lucros acumulados. Né? Assim como as reservas de lucro, o dividendo também sai de lucros acumulados. Agora, existem casos em que não há uma definição do percentual do dividendo que vai ser distribuído. Então, todas as vezes que o estatuto da empresa é omisso em relação à distribuição de dividendos, a gente tem que ajustar o lucro líquido do exercício, né, de algumas reservas, e aplicar o montante de 50%. Então, do lucro líquido do exercício, diminuído aí daquilo que foi para a reserva legal, do que foi para a reserva para contingência, ou somando, né, a reversão da reserva de contingência, a gente aplica o montante de 50%. Então, caso haja omissão no estatuto de quanto vai ser destinado para dividendo obrigatório, a empresa vai distribuir 50% desse lucro líquido ajustado.
Então, como exemplo, a gente tem aí, supondo, né, um lucro líquido de 1.000, uma reserva legal constituída de 50, uma reversão de reserva de contingência de 100 e uma constituição de reserva de contingência dentro do exercício de 150, se o estatuto dessa companhia for omisso a respeito do cálculo de dividendo obrigatório, ele vai ser calculado da seguinte forma: a gente pega os 1.000 de lucro líquido do exercício, diminui aquilo que foi para a reserva legal, diminui aquilo que constituiu em reserva para contingência no exercício e soma a reversão da reserva de contingência que foi provavelmente constituída em exercícios anteriores. De modo que a gente passa a ter um lucro líquido ajustado de 900 e sobre esse lucro líquido ajustado a gente aplica então a alíquota de 50%. Então, nós teríamos, nesse exercício, um dividendo mínimo obrigatório de 450, né, que vai sair da conta de lucros acumulados, ou vai ser pago, se ele já for distribuído, ou a gente vai constituir aí dividendos a pagar, né, dependendo do prazo aí de proposta para o pagamento dentro do passivo circulante ou passivo não circulante. E a respeito, né, do dividendo obrigatório e a relação com a reserva de lucros a realizar, que eu tinha mencionado anteriormente, caso a empresa tenha dividendo obrigatório, mas não tenha lucro líquido efetivamente realizado dentro do exercício, a diferença, né, recomenda-se que ela seja registrada como uma reserva de lucros a realizar. Então, no slide 36, a gente tem uma exemplificação dessa situação, né, de quando a reserva de lucros a realizar vai ser constituída quando não existirem lucros realizados suficientes para o pagamento do dividendo obrigatório. Então, supondo a situação de que o lucro líquido do exercício tenha sido de 4.000, podemos observar que ele foi para a conta de lucros acumulados. Dentro desse lucro líquido do exercício de 4.000, vamos supor que a gente tem um montante de lucros não realizados a realizar de 2.500, né? Seja receita de equivalência patrimonial, sejam ganhos aí, lucros em operações de longo prazo, no montante de 2.500. Então, naquele exercício, dos 4.000 efetivamente realizados, nós teríamos um lucro de 1.500. Dentro do exercício, como reservas de lucro, sejam quais forem, legal, estatutária, para contingência, de investimento, vamos supor que tenham sido constituídas no montante de 2.000. E que a gente tenha como dividendos obrigatórios 50% desse lucro líquido do exercício. Então, nós teríamos 2.000 em reservas de lucro e 2.000 como dividendos obrigatórios, né, para destinação de lucros acumulados. Só que, nesse momento, a gente observa que o lucro líquido realizado de 1.500, ele é inferior ao montante de dividendos obrigatórios de 2.000. E aí, nesse caso, o valor que excede de dividendos obrigatórios ao lucro realizado, ele iria momentaneamente para a formação da reserva de lucros a realizar. Então, nós constituiríamos, nesse exercício, a reserva de lucros a realizar no valor de 500. Então, de lucros acumulados para dividendos a distribuir, somente 1.500. E o saldo de 500 que ficaria na conta de lucros acumulados, então, seria destinado para a reserva de lucros, chamada reserva de lucros a realizar. Então, a gente tem essa ligação da reserva de lucros a realizar
com os dividendos obrigatórios, quando esses dividendos obrigatórios são superiores aos lucros efetivamente realizados dentro do exercício. E uma figura, né, que pode aparecer também dentro do patrimônio líquido seriam os dividendos adicionais propostos. Então, a empresa tem uma obrigação de dividendo, né, geralmente o mínimo aí é de 25% do lucro líquido ajustado, né, isso para não comprometer a distribuição para os acionistas minoritários. Então, a legislação ela já determina um mínimo de 25%, né, que representa aí o compromisso contratual legal perante os acionistas, né? E seja 25%, ou seja qualquer outro percentual definido no estatuto, né, ou se ele é omisso, 50% do lucro líquido ajustado. Quando a empresa tem lucro, ela tem aí esse compromisso com os acionistas e a partir do momento que ela propõe, isso se torna um passivo da empresa. Então, sai de lucros acumulados e constitui-se um passivo de dividendos a distribuir. Agora, pode ser que a empresa ela queira distribuir, se o lucro, né, foi satisfatório dentro de um exercício, ela pode propor um valor acima do mínimo obrigatório ou definido pelo Estatuto da Companhia. Então, esse excedente, né, que a empresa propõe, esse plus, esse adicional, ele fica dentro do patrimônio líquido, numa conta chamada dividendos adicionais propostos, aguardando o quê? Decisão dos sócios. Então, de novo, como o lucro pertence aos sócios, né, até mesmo essa proposição adicional acima daquilo que está determinado na lei ou no estatuto para a distribuição dos dividendos, isso ficaria dentro do patrimônio líquido como dividendo adicional proposto, até que a decisão seja tomada pelos sócios, né? Se vai efetivamente distribuir ou se vai dar alguma outra destinação para aquele lucro retido. Então, no slide 38, né, nós teríamos uma exemplificação, supondo aí, né, que nós tivéssemos um lucro de 100 mil, sobre esse lucro, o dividendo obrigatório de 30%, né, então nós teríamos a obrigatoriedade de 30 mil. Só que a proposta de distribuição naquele exercício foi de 40 mil. Então, o lucro foi satisfatório, a proposta foi maior do que o obrigatório, e nesse momento a gente tem que fazer uma distinção. Tudo sai de lucros acumulados, o montante de 40 mil sai de lucros acumulados, os 30 mil, né, que são os obrigatórios, constituem um passivo, dividendos a distribuir, mas o excesso, o dividendo adicional proposto de 10 mil, ele fica dentro do patrimônio líquido, aguardando aí a definição, a deliberação dos sócios, dos acionistas. Então, com isso, a gente tem exatamente a apresentação, né, das contas que compõem o patrimônio líquido, hoje em vigor aí pela legislação, considerando todas as alterações que vieram, inclusive com a adoção das normas internacionais e com a Lei 11.638 e demais alterações aí, para que a gente tivesse essa constituição de patrimônio líquido do exercício, né, composto aí por contas de natureza, principalmente credoras, que é a natureza do passivo exigível e do patrimônio líquido, mais as contas redutoras dentro desse patrimônio líquido com uma natureza devedora. Tá? Agradeço aí a atenção. E vocês têm à disposição os CPCs,
que são material aí de referência para consulta sobre o patrimônio líquido. Né? A Lei 6.404, a Lei 11.638 e demais alterações. Obrigada. Eu esqueci de colocar referência.